Meu povo e minhas povas, se aproxime para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou estar fazendo aqui o replante aqui desse arranjo. Vocês lembram, né, quando a gente fez junto? E olha só, já cresceu, a terra já baixou. E algumas plantas, o vaso já baixou. Lembra que eu tinha colocado com vaso e tudo para controlar o crescimento? Vou estar fazendo manutenção aqui nesse vaso hoje. Vou estar passando algumas meninas novas para cá também. Eu separei aqui 3, que ainda foi aquelas que veio da Carol. Vocês desculpem se eu estiver falando meio devagar. É porque é o primeiro vídeo já depois da cirurgia. Graças a Deus estou conseguindo falar devagar, mas estou indo, né? Tô com a boca um pouco machucada, mas estou me recuperando muito bem. Graças a Deus e graças a vocês. O amor de vocês foi tão grande por mim que a dor não tá sendo quase nada. Ó, essa daqui é a Cupcake Frost, né, que já parece que fala. Eu decapitei ela tem mais ou menos uns 20 dias e olha como ela já tá de raiz. Então vou plantar ela aqui também nesse tambor, né. Essa daqui veio da Carol, essa daqui é o Ocean Blue, acho que é assim que fala. E essa daqui tá sem identificação, depois eu vou ver se a Carol identifica pra mim. Então vou estar tirando algumas daqui e tá refazendo aqui esse tambor. Não vou fazer esforço, né, tô sentadinha aqui no meu banquinho da praça. Olha aqui meu banquinho. A terra já tá aqui, que o Chico Fuzil trouxe pra mim. E eu vou colocar vocês aqui no tripé e a gente vai fazer esse replante junto. Então vocês acompanhem, né? Então vamos lá. Vamos lá para começar a retirada das plantas daqui. Essa peperônia aqui tricolor. Olha só. Ficou bonita, né? Mas agora a gente vou tentar levar ela lá pro jardim vertical novamente. Olha os bichinhos, o tanto que a terra cedeu. Cedeu bastante, né? Quando a gente plantou. Tem o quê? Uns 3, 4 meses que eu fiz esse vaso com vocês. Que eu até tinha feito esse arranjo pra em homenagem a Carol. Ó, o plástico que eu coloquei para as raízes não passar. Vocês lembram, né? E foi uma ideia que deu certo, viu, gente? Ó, as mini espadinhas eu plantei no vaso também para as raízes não passar para fora. Mesmo assim elas passaram, tá vendo? Tava crescendo porque elas são bem invasoras, né? Mas vamos tirar esse vaso aqui também. Olha só como tá cheio de raiz pra fora, tá vendo? E tá assim, ó, o vasinho das espadinhas. Então é sempre bom renovar, né? Renovar nunca é demais. Ó, o outro plastiquinho que eu tinha colocado também, para as raízes não passar. Deu certo, tá, gente? Foi uma ideia que eu tive assim na hora. E aqui tem um humilhante aqui. Tem minhas pedrinhas aqui. E vamos ver como que vai ficar esse vasinho aqui renovado. Já tirei algumas fantômas que tinha aqui para fazer outros vasos, porque a fantôma, por mais simples que seja, nossa, é uma plantinha que eu gosto bastante. Tirar aqui nossa menininha. Então, vamos fazer assim, para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou limpar aqui, deixar no ponto da gente replantar. Aí eu volto com vocês. Tem muita coisinha para tirar. Olha que delícia. Onde cai as folhinhas vai nascendo, né? Muito bom. Ui, cai não, meu filho. Oh, meu Deus do céu, olha a judiação. Tá só na beiradinha da raiz. Mesmo assim tá florindo. Mamãe vai replantar, tá bom, mamãe? Mamãe vai replantar você pra você ficar bonito de novo. Oh, meu Deus do céu. Que coisa mais linda de mãe. Então, gente, vou conversar um pouquinho com vocês também. Referente à cirurgia, tá? A cirurgia, graças a Deus, foi muito boa. Eu pensei que o sofrimento seria maior. Mas não, tá sendo bem tranquilo. Nossa, muito bom mesmo. Quem mora aqui em Itaquaquecetuba, na minha região, e quiser informação referente à clínica que eu fiz o tratamento, pode me perguntar, que eu falo direitinho o ano que foi. E super recomendo, viu? Super recomendo. Pra mim, um dentista maravilhoso. Acho que é Dr. Everton o nome dele, se não me falha a memória. Lá tem a doutora Thaís também, tem a Carol. Pessoas assim, que te recebem de braços abertos. Fui muito bem acolhida, muito bem tratada. Trabalho maravilhoso. O dentista tem a mão tão leve que teve horas que eu dei umas cochiladas. Vocês acreditam? Na cadeira? Enquanto ele fazia o procedimento, eu dei umas belas cochiladas. Ó, não tem nematóide, graças a Deus. Só tem um pouquinho de cochoneira de raiz. Mas nada que a gente não resolva com naftalina, né? Então, muito bom mesmo. Quem quiser, a clínica está aprovada. Só perguntar para mim pelo Instagram ou pessoalmente, quem tiver meu WhatsApp, morar aqui por perto, que será uma clínica bem recomendada.
tá bom? E olha só como tá essa menina aqui. Essa daqui eu sempre esqueço o nome dela, é Morning Light. Olha que bonita que tá. E olha só o tanto de folha. E eu tô fazendo esses vídeos de replante, gente, também mais para os iniciantes. Tem muita gente nova chegando, que tem muita dúvida em replante, como fazer, quando que tá na hora. Então, o que eu quero passar para vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? Essas folhinhas secas é muito importante tirar as mudinhas. Então, isso é fundamental. Que você tem que observar a sua planta. Essa plantinha aqui é uma plantinha bem parideira, ó. Quantas mudinhas. E olha o tanto de folha seca. Essas folhas secas é um prato cheio para os fungos, cochonilha, caramujo, né? E você tem que estar sempre fazendo a limpeza dela, que elas agradecem. Então, eu vou terminar de limpar aqui e já volto com vocês. Então, olha só, pessoal, já fofei a terra, né? Tirei todas as plantas e coloquei aqui algumas meninas pra gente ver mais ou menos na posição que vai ficar. Já completei aqui com substrato novo. Plantei esses cravos aqui, né? Coloquei eles mais enterrados, que tava meio pra lá do que pra cá. E acho que essa daqui é a Barambold, né? Se não me falha a memória. Vou tentar colocar ela aqui também, porque eu decapitei a minha e ela já tá bem enraizada aqui nesse pote. E vamos dar uma colorada aqui deixar esse vaso mais colorido, que já tá bem enraizada, né? Tá bem bonita, eu nem vou mexer no torrão. As folhinhas tá bem fixa aqui. Então, vou colocar ela aqui nesse canto. Olha só. Cavar mais um pouquinho. Aqui nesse lugar que tá esse tambor, pega bastante sol. Inclusive, eu tenho que gravar rápido, porque o sol já tá chegando aqui. E eu não posso ficar no sol, né? Não posso tomar quintura. Não posso fazer esforço, mas eu tô aqui. E não dá pra ficar parada. Eu tô doida pra ir pra minha máquina costurar. Minha máquina tá lá. Vem, Jô, tô morrendo de saudade de você, meu amor. Mas eu falei pra ela, tenha paciência mais um pouquinho, que mamãe logo mamãe volta. Olha aqui, a Ocean Blue também, ó. Bem enraizadinha. Vou quebrar aqui só um pouquinho do torrão no fundo do copo aqui, ó. E vou colocar ela aqui. Eu não sei que tamanho que essa menina cresce, mas eu creio que ela vai se desenvolver bastante, né? Esse daqui foi presente da minha fada dos dentes, Carol. Carol agora é a fada dos dentes, pra quem não sabe. Deixar aqui a plaquinha perto dela, pra mim não esquecer que foi a da Carol e não esqueci o nome dela, né? Essa outra bonita também, que bonita a cor dela. Mas a Carol não mandou ela com identificação. Ó, os copinhos são bons, mas tá dando um pouquinho de cochonilha. Tá vendo? Cochonilha de raiz aqui. Mas tá valendo, tá bem enraizada, tá bonita. Tava precisando de um socorro já. Precisando ser replantada. Então é muito importante tirar essas folhinhas, ó. Oxe, tem até uma mosca morta aqui. Hein? Olha que linda. Carol, depois passa a identificação dessa pra mim, se você souber. Aquelas ali eu não tirei, gente. Preferi deixar elas mesmo ali. Ah, acho que é a híbrida pálida. Essa outra é híbrida não sei do que. Essas outras duas aqui são híbridas. Plantas comuns, mais comuns, né? Mas tem um grande valor. Pra mim, todas são especiais. E através das plantas, eu só tenho muito que agradecer a Deus pelo que as plantas têm feito na minha vida. Olha só que coisa mais linda, gente. Como dá certo a decapitação e deixar ela quietinha no canto para enraizar. É enraizamento com sucesso. Vou colocar ela aqui. Eu decapitei ela, o tronco dela já tá vindo um monte de filhote. Depois eu vou mostrar para vocês como que tá ficando. O tronquinho dessa... Esqueci o nome dela. Essa daqui eu ganhei da Nilza Meleli. Era só uma mudinha. Olha, cabe mais alguma coisa, né? Ah, tá. Tem essas mudinhas aqui de orelha de xureque também, que é uma plantinha que eu amo muito. Eu vou colocar uma mudinha dela aqui também, nesse vaso. Quanto mais a gente ter delas, melhor, né? Ó, decapitei a minha que tava bem feia. E olha como tá bonitinha essa mudinha, toda enraizada. Vou colocar ela aqui nesse cantinho. Eu amo as orelhinhas de xureque. Nossa, eu acho tão bonito essas orelhinhas dela. Ah, inclusive eu vou colocar que a Nilza me deu. É a... Ai, gente, aurícula. Deixa eu pegar ela ali que eu vou colocar ela aqui nesse vaso. Vamos ver como que vai ficar, né? Olha só, a aurícula que veio lá da Nilza Meleli. Olha que vasinho lindo. Ela tá com um pouquinho de fungo aqui nas folhas dela. Eu vou procurar dar uma tratada. Passar um SBP aí. Já passei o sulfato de cobre, mas parece que não resolveu muito não. Eu vou passar um SBP pra ver se resolve. Olha só que aurícula linda.
Ah, tem um bichinho aqui na raiz. O que é isso aqui? Ah, minhoca. Ah, Maria. Eu pensando que era outro bicho. Ó, tá enraizadinha, tá? Tem uns brotinhos vindo. Eu vou plantar ela aqui no centro. Eu até tirei essa daqui, que tava aqui, coloquei pra cá. Vamos colocar essa aurícula aqui no meio. Vamos ver como essa menina vai se comportar, né? Porque o que eu já percebi é que quando as suculentas elas são plantadas assim, todas agrupadas, várias juntas, elas ficam muito mais bonitas e se desenvolvem melhor. E inclusive a Carol postou um vídeo outro dia falando, né? A importância de plantar as plantas juntas, que elas se dão muito bem, que elas se comunicam pelas raízes. E eu já tinha percebido isso mesmo. Tem plantas que elas plantadas sozinhas, elas ficam lindas, mas tem plantas que elas plantadas junto com outras, elas ficam mais bonitas ainda. Então, vocês estão gostando do resultado? Eu estou gostando bastante, né? Agora já coloquei 3 pedras de naftalina ali debaixo daquelas, vou colocar mais algumas por aqui, né? Para evitar as cochonilhas. Como o vaso é grande, não tem problema colocar várias pedrinhas, né? Então, coloquei 7 pedrinhas de naftalina aqui. E agora eu vou dar uma preenchida com pedra e vou tentar preencher com algumas plantinhas aqui pequenininhas. Será que vai ficar legal na borda desse vaso? Mas também tem um porém, né? Quando essas meninas começar a crescer, mas acho que aqui cabe mais uma pequenininha. Vou tentar achar mais uma pequenininha para mim pôr por ali. Esse sedumzinho, eu acho ele muito bonito. Ó, ele é bem comum, mas eu achei ele de um charme assim maravilhoso. Eu gosto muito dele. Não sedum não, né? Acho que na verdade ela é uma crassula, só não consigo lembrar o nome. Ela tem umas florzinhas brancas muito lindas. Vou colocar ela aqui nesse cantinho. Eu acho ela bonitinha e eu gosto de ter ela aqui. Agora uma plantinha, gente, que eu não recomendo, é muito bonito, é o sedum ouro. Onde você planta ele, ó, como ele fica do nematóide. Ele tava aqui nesse vaso, vocês lembram, né? Todas as plantas não tinha nematóide e ele tá infestado, tá vendo? Então, é uma planta que eu, a partir de agora, retiro do meu cultivo. Não vale a pena ter no cultivo, porque nunca tive sorte com elas. Só nematóide. E olha só, tem uma mudinha do Dr. Cornélio aqui perdido. Olha só esse Dr. Cornélio. Tá decapitado, tá começando a enraizar. Acho que eu vou colocar ele aqui nesse cantinho, pra gente ver como é que ele vai se comportar direitinho. Deixa ficar aqui. Agora eu vou dar uma enfeitada com pedra, lavar alguns enfeitinhos e deixar aqui. Já volto. Fique aí. Enquanto isso, você se inscreve, tá? Deixa seu like, que é muito importante. Deixa seu comentário. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? E vamos ajudar o canal a crescer. Então, vamos lá. Todas plantadas, né? O sol já tá chegando, como vocês estão vendo, ó, ele já tá aqui. Então, eu tenho que correr pra mim não pegar esse sol. Agora eu vou enfeitar com pedrinha. Eu coloquei aqui essa folhinha que tá brotando, mas eu vou colocar as pedrinhas primeiro, depois eu coloco ela de novo. As pedrinhas dão um acabamento super bacana. Eu coloquei umas pedras maiores ali para segurar as folhas de baixo, para não ficar tão grudada no substrato, né? Para evitar apodrecimento. Olha só que coisa mais linda que fica com essas pedrinhas. Vou colocar a pedrinha em todo esse vaso. Já separei aqui alguns enfeites para mim colocar aqui. Aí. Vou terminar aqui com as pedrinhas e já volto com vocês. Olha só, coloquei aqui todas as pedrinhas, ficou um pouquinho de... parecendo um pouquinho a terra, né? Porque também o substrato precisa respirar, gente, tá? Os pedacinhos de carvão, então eu começo aqui pela essa joaninha, né? Aí aqui tem uns bonequinhos, esses bonequinhos... Era da minha prima, só que já fazia bastante tempo que ela tinha me dado, né? Ela ainda tava viva. Foi na época que eu fiz um vídeo sobre tema de filme. Que eu fiz até o tema da Lagoa Azul. E ela tinha me dado esses bonequinhos pra mim colocar. E até hoje tem eles guardados aqui. Então vai fazer parte desse cenário aqui hoje. Vai ficar em cada canto aqui que eles estão passeando no jardim. Cuidando do jardim pra mamãe, né, meninos? E o nosso sapinho, acho que vai ficar muito cheguei, né? Onde que eu vou deixar esse sapinho? Vou deixar esse sapinho aqui mesmo, né? Pra ele espantar os olhos gordos. Então assim ficou, gente. Nosso vaso. Ficou bonito? O que é que vocês acharam do resultado? Agora vamos esperar essas meninas conversarem entre elas, né? E ficar cada vez mais bonita. Eu gostei bastante do resultado. Então, olha só. De ângulo diferente. Como ficou bem bacana, né? Essas 3 permaneceu. Olha a arte floral dessa híbrida aqui. Que coisa mais linda. A florzinha dela não passa disso, mas é uma cor bem bonita. Vou deixar mais um pouco.
Essa pálida, que eu amo as pálidas, vocês sabem. E olha só como que ficou bonitinho. Essa aurícula ficou linda aí no centro, né? Então é isso, pessoal. Era essa reforma que eu tinha que fazer aqui, essa manutenção, né? Que devemos fazer manutenção em nossas plantas constantemente. Aqui do lado tem esse vaso de filtro também, que logo logo será um próximo conteúdo que eu vou reformar ele e fazer novos replantes para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jo e até o próximo vídeo.